percebido que você sofre por uma série de coisas que não existem? Você já deve ter percebido que muitas vezes o seu pensamento, ele cria cenários, ele cria mundos, ele cria situações que nem chegam a acontecer. Presta atenção. Vou te descrever uma cena. São 6 horas da tarde, numa sexta-feira. Você está fechando o seu computador de trabalho e aí chega um e-mail, plim, na sua tela do seu diretor. O e-mail diz assim: precisamos conversar na segunda-feira às 9. Ponto. Mais nada. Só isso. Quando você lê aquele e-mail, o que que acontece com o seu final de semana? Para muitas pessoas, o final de semana acabou. Principalmente porque você já sabe que se você mandar um e-mail para o chefe, a essa hora ele não vai te responder mais. Ele já foi embora antes. E ele não responde e-mail depois das 6. Se você está no time das pessoas que o final de semana acabou, você vai passar o sábado e domingo mentalizando uma série de situações. Você é demitido, eu errei naquele projeto, eles descobriram que eu sou uma fraude, ele descobriu que aquele relatório foi pela metade. Será que alguém descobriu que eu estou usando a IA em algumas situações aqui que eu tinha que resolver? Aí chega a segunda-feira, depois de você ter massacrado o seu final de semana. Nem curtiu com a sua família, nem curtiu com seus amigos, nem fez as coisas direito do que você tinha planejado de fazer. A viagem que estava marcada no sábado de manhã foi um fiasco. Domingo à noite, o cérebro começou a impulsionar até o estômago doer. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, você chega na sala do chefe suando, frio, né? Às vezes chega até 15 para as 9 já, coração disparado, gastrite, estômago ruim, aquela sensação péssima. E aí o seu chefe vira para você e fala assim: Fulano, Fulana, parabéns, vou te promover. Como é que a tua cara fica nessa hora? Como é que você fica pensando e fala: Meu Deus do céu. Você percebe o que que acontece com a nossa mente o tempo todo? Como ela faz a gente sofrer por coisas, por situações, por distrações que sequer existem. O cenário catastrófico que você criou destruiu o seu final da semana, de semana, era virtual. Coisas da sua cabeça e o que o impacto disso interfere na sua mente e nas suas emoções. Mas é muito, mas é muito, mas é muito, porque as emoções obedecem o nosso pensamento, obedecem o nosso mundo mental, obedecem a nossa consciência mental que a gente criou em volta das determinadas situações que a gente imaginou ou deixou de imaginar. Só que um agravante, a gastrite que você sentiu, a insônia que você teve, o pânico que você administrou no seu corpo e o nível de estresse que foi acontecendo minuto após minuto foram reais. E é o que você tem que prestar mais atenção. Porque muitas vezes você está criando doenças para o seu corpo por conta do excesso mental, desse mundo mental incendiado que você se enfia o tempo todo. E milhares de pessoas estão passando por essa situação. Eu sou terapeuta, sou ex-advogada, e eu vi centenas de carreiras brilhantes travadas por conta desse mecanismo. E eu mesma já travei a minha carreira muitas e muitas vezes por causa desse mecanismo. Já adoeci muitas e muitas vezes por causa desse mecanismo. Principalmente antes de eu determinar que a terapia era uma necessidade na minha vida, não só como trabalho, mas como ferramenta de autoconhecimento e de promoção da minha saúde. Eu parei de achar que terapia era para coisa de gente louca. Eu parei de achar que terapia era coisa para gente ser o que fazer. Eu parei de julgar a ferramenta da terapia que eu julgava sem nem mesmo conhecer.
A gente tem e tem que admitir uma grande incapacidade de identificar, diferenciar o pensamento da emoção. E nós tratamos todas as nossas paranoias mentais como se fossem fatos decretados e consumados. E você pode ficar aí assistindo esse vídeo, porque eu vou te mostrar como é que você consegue quebrar esse ciclo que está drenando a sua energia vital. Pensamento, ele produz imagens, ele produz cenários, ele produz virtualidades, ele abre janelas de imaginação. Ele é virtual, mas a construção que ele faz na sua cabeça é uma interpretação, é um filme que passa na sua tela mental. A nossa mente não distingue o que é realidade do que é ficção. Por isso você também tem que prestar atenção em tudo que você coloca dentro da sua mente, todos os conteúdos, o que você assiste, o que você lê, o que você ouve, todo esse tipo de informação interfere e influencia no teu mecanismo mental. E quando você pensa, o meu chefe me odeia, é uma possibilidade virtual. Quando você pensa, eu sou uma fraude, é uma possibilidade virtual. Quando você pensa, eu não faço nada direito, é uma possibilidade virtual. Quando você pensa, eu não consigo fazer tal coisa, é uma possibilidade virtual que você cria e coloca para dentro da sua mente. Só que a emoção não. A emoção, ela é real. Teu corpo sente. À medida do que você pensou, teu corpo sente. Teu corpo sente medo, teu corpo sente pânico, teu corpo sente raiva. E teu corpo produz as frequências dessas emoções no teu dia a dia. O teu estresse aumenta, quando o teu estresse aumenta, o teu cortisol também aumenta, teu sistema imunológico baixa, as tuas defesas imunológicas baixam e você adoece. E todas as doenças têm fundos psicossomáticos. O que que é isso, Van? Fundos de origem emocional. Toda emoção que a gente traz para o nosso corpo, dispara, vai virar ali na frente uma doença, seja ela pequena ou grande. O estrago é sempre no corpo, né? A emoção é uma resposta fisiológica e neuroquímica do seu corpo. Quando você acredita que o seu chefe te odeia, você está liberando esses hormônios no seu corpo. A adrenalina que você libera é real, o cortisol que você libera é real no processo químico e biológico. O aperto no peito que você sente é real e a dor no estômago que você sente também é real. E nós estamos adoecendo de verdade no ambiente de trabalho e na vida por causa de monstros que só existem na nossa cabeça, na nossa imaginação, no nosso mundo virtual. E na grande maioria das vezes, a mente, ela também busca essas informações, esses medos, essas raivas, essas conexões lá atrás, no inconsciente. A gente vai falar sobre isso também. Então, por isso que o processo terapêutico ele se torna uma ferramenta fundamental e de grande importância para você limpar o terreno, para você melhorar o teu relacionamento interno com a tua saúde mental, emocional e física na realidade, né? Por que que isso acontece? Porque a gente também tem o eu, o self. O eu, ele deveria ser o diretor da nossa mente. Mas ele tá lá, sentadinho na plateia, só assistindo o filme de terror que a gente está dirigindo ali, que a gente está administrando. E ele está acreditando em tudo aquilo que está acontecendo, porque os estímulos mentais disparam as emoções e essas emoções orquestram uma verdadeira sinfonia desregulada no nosso corpo. E ele vai tender a acreditar que aquilo é verdade. No meu tempo, de advocacia, quando eu trabalhava nos escritórios corporativos,
Eu passava por ambientes de altíssima pressão e eu via os colegas que tratavam o trabalho como uma sentença de morte. Muitos deles ainda jovens, porque a gente ingressa, né, na advocacia muito jovem. Eu, como já estava na minha segunda graduação, então eu entrei bem mais velha, né? Isso me deu uma certa vantagem, uma vantagem de maturidade biológica, mas muitas vezes de pouca maturidade emocional ali ainda naquele momento. Mas esses meus colegas, eles não conseguiam separar a possibilidade do fracasso virtual da experiência do fracasso real no dia a dia deles. Para sobreviver e prosperar no mundo corporativo, você precisa treinar o seu eu para ele ser um crítico de cinema. Quando o seu pensamento diz assim, eu não vou dar conta da meta X, eu não vou dar conta da situação Y. O seu eu gestor, ele vai avaliar a situação e ele vai pensar com você, ok, esse pensamento é virtual e é uma hipótese, mas eu não vou permitir que essa hipótese dispare uma emoção real de pânico ou de medo no meu corpo agora. Pode ser verdade que eu não dê conta, dependendo da minha situação, dependendo da minha sobrecarga, sim, pode ser uma verdade. Mas eu não vou entrar em pânico por isso agora, por conta dessa hipótese. Eu vou viabilizar as situações que realmente me façam entender se eu vou dar conta ou não daquela meta. Então, a sua tarefa, a partir daqui, né, da nossa conversa de hoje, até o nosso próximo vídeo, é simples, mas é difícil. Porque você vai começar a rotular. Toda vez que você sentir ansiedade subindo por causa de algum tipo de trabalho, de alguma tarefa, de alguma atividade, você vai parar e vai perguntar: o que está causando isso? É um fato real? Ou o que está acontecendo agora é um pensamento virtual do futuro? Isso é realidade ou isso é imaginação? Só de fazer essa pergunta, você já assume o seu protagonismo, você já sobe no palco. Então, presta atenção, rotula os pensamentos de agora em diante. Por que o que a dificuldade desse exercício? Porque a gente faz as coisas no piloto automático. E se você quer aprender a sair dessa vida de piloto automático, entra na minha mentoria, na mentoria 3, porque lá a gente trabalha as ferramentas, o link está aí na descrição do vídeo, para que você saia do automatismo do dia a dia e comece a dialogar com seus pensamentos e comece a colocar um freio na ansiedade, no pânico, no medo, na sensação de fracasso, na impotência, na dificuldade de gerenciar o seu dia a dia. Não é terapia, mas é terapêutico o processo de mentoria que eu desenvolvo com pessoas maravilhosas que já estão no nosso grupo. Há mais de 6 meses a mentoria rodando aí. As aulas já estão gravadas, mas as aulas elas acontecem ao vivo toda terça-feira às 20 horas no Zoom. E você tem conteúdos incomensuráveis. Entra lá para você ver. Mas se permita, acima de qualquer coisa, sair desse processo de piloto automático que você se enfiou. Eu espero você na nossa mentoria 3 e eu também espero você aqui no nosso canal do YouTube para o nosso próximo vídeo. Já se inscreveu? Ativou o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos? Se você tem sugestão de tema também que você gostaria de ver no nosso canal, deixa aí nos comentários. E coloca aí nos comentários também, falando sobre o quanto esse vídeo te ajudou, para eu saber que o nosso conteúdo está te ajudando bastante a liberar esse incêndio do seu planeta mental. Um grande beijo, sucesso e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.